digno de todo louvor e adoração. O nosso Deus é fiel. Quem está feliz, dê um glória a Deus bem forte aí. Olha, Deus quer que você realmente fique para cima e alegre, porque Ele está preparando algo maravilhoso para a sua vida, amém? Que você possa se sentir hoje acolhido por Deus, e que num culto como esse você sinta a glória de Deus envolvendo a tua vida, e a tristeza vai dar lugar à alegria, porque o Senhor quer que você vença em todos os lugares onde você passar. Levante assim as suas mãos e fala assim: Deus tem o melhor para mim. Vamos aplaudir a Ele, que Ele tem sempre o melhor para as nossas vidas. Aleluia! Pode aplaudir bem forte, que Ele merece a nossa adoração. Palma na mão. Vamos celebrar o Senhor. Pode celebrar o Rei da Glória, que Ele é fiel. Aleluia. Declare: onde era tristeza se verá a dupla honra me ornar, com boas novas proclamar, yeah. Uma nova história celebrar. Quem crê que é chegada a sua hora, declare: é chegada a minha hora, meu silêncio já acabou, ouço o som da minha grande festa. Comemora comigo, diga assim, ó: e eu vou viver uma virada em minha vida, eu creio. E eu vou viver uma virada. Eu vou viver. E eu vou viver uma virada em minha vida, eu creio. Eu vou viver uma virada. Levante a sua mão pro Senhor lá em cima, assim comigo. Palma na mão. Celebre a mudança da tua vida. A tristeza acabou em nome de Jesus. Declare: onde era tristeza se verá a dupla honra me ornar, com boas novas proclamar, com boas novas proclamar, yeah. Uma nova história celebrar. Quem crê que é chegada a sua hora, cante com fé: é chegada a minha hora, o silêncio já acabou, ouço o som da minha grande festa. Eu grito aí: eu vou viver uma virada em minha vida, eu vou viver uma virada. Eu vou viver uma virada em minha vida, eu creio. E eu vou viver uma virada. Eu vou viver. E eu vou viver uma virada em minha vida, eu creio. E eu vou viver uma virada em nome de Jesus. E eu vou viver. Aleluia. E eu vou viver. Agora sim, só a sua voz, meu irmão. Eu vou viver uma virada, cante com fé. E eu vou viver. Aleluia. Eu vou viver uma. Suas palmas assim bem bonitas pra cantar, né, cara? Eu vou viver. O que eu achava estar perdido, mas Deus me trouxe esperança. Levante a sua voz e declare com fé: o que eu achava estar perdido, e tinha desistido de sonhar, tinha desistido de sonhar, mas Deus já decretou, este é o meu dia, minha virada festejar, minha virada festejar. O que eu achava estar perdido, cante. O que eu achava tinha desistido. Quem crê que hoje é o seu dia, cante. Mas Deus já decretou, este é o meu dia, minha virada festejar, minha virada festejar. Canta todos juntos. Eu vou viver. Eu vou viver uma virada em minha vida, eu creio.
nome de Jesus. Eu vou viver uma virada em minha vida, eu creio. Eu vou viver uma virada. Comemora mais uma vez, eu vou viver, cante. Eu vou viver uma virada em minha vida, eu creio. Eu vou viver uma virada. Em nome de Jesus. Eu vou viver uma virada. Vamos aplaudir ao Rei da Glória bem forte, que Ele merece a nossa adoração. Aleluia. Que você não se esqueça de nenhuma das promessas que o Senhor fez para a sua vida. E tem horas que o inimigo usa até pessoas para te afrontar e dizer: cadê o Deus que você serve? Você não diz que teme ao Senhor, que confia nele? Por que você está passando por esse momento? É necessário nessa hora você saber que a tua resposta não é ficar afrontando aquela pessoa ou discutindo com ela, ou até mesmo querer provar alguma coisa para Satanás. Não, ele é um derrotado. Deus tem uma vitória grande para trazer para a sua vida. Na tentação de Jesus, qual foi a pergunta que o diabo fez para Jesus? Se tu és o Filho de Deus, transforma essas pedras em pães. Aquilo era uma jogada dele, porque na verdade o que ele queria é que Jesus ficasse atiçado pelo nervosismo, pela opressão, e dissesse: não, agora você vai ver que eu sou filho de Deus. Não, Jesus não tinha que obedecer a Satanás. Você não tem que provar nada para ninguém. O diabo é um derrotado e você é mais que vitorioso em nome de Jesus. Levante a sua voz, declare: tudo que eu fiz foi acreditar. Eu ouvi tua voz e obedeci. Como pude então ter chegado aqui? Eu não posso crer que é o fim. Dizem: onde está o teu Deus? Me perguntam o que fazer. Pega a sua voz, dá um grito bem forte e cante. Quando que era se torna impossível. O impossível Ele faz acontecer, declare. E o impossível faz acontecer. Aleluia, Jesus. Acreditamos no plano do Senhor para as nossas vidas. Cante bem forte, declare. Tudo que eu fiz foi acreditar. Eu ouvi tua voz e obedeci. Como pude então ter chegado aqui? Eu não posso crer que é o fim. Dizem, onde está o teu Deus? Me perguntam o que fazer. Então você responde assim, cante com fé. Quando que era difícil se torna impossível. Deus começa a agir e Ele abre sempre uma porta onde não há saída. E o impossível, quando que era difícil, declare com fé. Quando que era difícil se torna impossível. Deus começa a agir e Ele abre sempre uma porta onde não há saída. O impossível Ele faz acontecer, declare com fé. O impossível Ele faz
Ele faz um caminho de milagres pelo mar. Ele pode fazer o impossível na sua vida. Ele pode mudar a tua sorte. Ele pode transformar a tua família. Cante, quando que era difícil, declare com fé. Quando que era difícil se torna impossível. Deus começa a agir e Ele abre sempre uma porta onde não há saída. O impossível faz acontecer. O impossível faz acontecer. Vamos aplaudir ao Rei da Glória, que Ele pode fazer o impossível na sua vida. O impossível faz acontecer. Aleluia! Olha para o seu irmão e fala assim: Deus vai fazer o impossível acontecer na sua casa, na sua família. Nosso Deus é fiel. Ele pode fazer muito mais daquilo que nós pedimos ou pensamos. Amém? Então a canção que nós vamos cantar aqui, que ela diz assim: glória, glória, aleluia. Quem é que gosta de louvar o Senhor? Essa canção é para você realmente se levantar mesmo, declarar que o nosso Deus é fiel e que toda língua, todo joelho realmente se dobrará e confessará que Jesus Cristo é o Senhor. Amém? Vamos aplaudir ao Rei da Glória, que você é mais que vencedor. Bem forte, que a vitória é nossa. Lá em cima, Senhor, quero ver a palma na mão. Bem bonito. Vamos lá. Deus é contigo, meu irmão. Quero ouvir a sua voz bem forte. Toda a sua fé, cante com alegria. Já refugia a glória eterna de Jesus, o Rei dos Reis. Breve os reinos desse mundo seguirão as suas leis. Os sinais da sua vinda mais se mostram cada vez. Vencendo, vem Jesus. Levante a sua mão comigo e canta bem forte. Glória, glória, aleluia. Tá lindo, diga. Glória, glória, aleluia. Glória, glória, aleluia. Vencendo, vem Jesus. O clarim que chama os crentes, a batalha já soou. Cristo à frente do seu povo já conquistou. O inimigo em retirada seu furor patenteou. Vencendo, vem Jesus. Canta bem alto comigo e declare: glória, glória, aleluia. Glória, glória, aleluia. Glória, glória, aleluia. Vencendo, vem Jesus. Cante com fé. Glória, glória. Tá linda a sua voz, diga para ele bem forte. Glória, glória, aleluia. Glória, glória. Vencendo, vem. Vencendo, vem Jesus. E eis que em glória refulgente sobre as nuvens descerá, e as nações e os reis da terra o juiz hão de encarar. Sim, em paz, em santidade, declare: vencendo, vencendo, vem Jesus. Erga a sua voz e cante: glória, glória, aleluia. Glória, 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 aleluia. Glória.
glória, aleluia. Vencendo, vem Jesus. E por fim entronizado, as nações há de julgar, todos grandes e pequenos, o juiz hão de encarar. E os remidos triunfantes em fulgor hão de cantar. Vencendo, vem Jesus. Vamos cantar bem bonito pra ele assim. Glória, glória, aleluia. Tá lindo, cante. Glória, glória, aleluia. Glória, glória, glória. Vencendo, vem Jesus. Vencendo. Mais uma vez, levanta a sua voz e cante bem bonito pra ele assim, ó. Glória, glória. Oh, Jesus, glória. Ele precisa de você, meu irmão, atento, ligado. Canta bem forte, cante. Glória, glória, aleluia. Vencendo, vem Jesus. Mais uma vez, bem forte, todos juntos, vai lá. Glória, glória, aleluia. Ele merece. Glória, glória, aleluia. Glória, glória. Vencendo, vem. Vencendo, vem. Vencendo, vem Jesus. Declare. Vencendo, vem Jesus. Vencendo. Mais uma vez, levante a sua voz e cante. Vencendo, vem. Vencendo, vem Jesus. Pode aplaudir ao Rei da Glória, que Ele está presente nesse lugar. Glória a Deus. Levante assim as suas mãos para Ele. Maravilhoso, declare. Deus de maravilhas. Celebra Ele, declare. Igual a Ti, Senhor. Maravilhoso. Canta bem bonito para Ele, vai lá. Maravilhoso. Tu és o Pai. Tu és o Pai que verdadeiramente. E do teu lado, Senhor, declare para Ele assim. E do teu lado, Senhor, eu vou sempre estar. Contigo vou caminhar. Glória a Deus, aleluia. Boa noite. Vamos sentar em nome de Jesus. Bem-vindos à casa de Deus. Estive viajando, estive até na África semana passada. Que reuniões abençoadíssimas. Essa semana já estive no Paraná. E agora a semana no Rio, e a gente não para aqui, colar e acolá. E no último culto, acho que eu quebrei o meu recorde. Estava sem acidente desde sexta-feira. Mas alguém deixou um celular, tocou ali um pouquinho só, mas tocou. Vamos olhar o celular agora, por favor? Vê se ele estiver ligado, desliga-o. Eu não sei porque tem pessoa que acha que o dele não vai tocar e toca. Aí fica todo sem jeito depois, porque ele sabe que está atrapalhando os outros. Aqui é um lugar que vem pessoas necessitadas, pessoas com os mais diversos problemas, e a gente tem que estar ouvindo a palavra de Deus para Deus poder abençoar. Desligue em nome de Cristo. E esse culto vai ser gravado, qualquer dia ele vai no ar, eu não sei o dia certo. E o mais Deus vai fazer. Pode soltar, maestro. Nesta semana, 2 reuniões especiais para os que sofrem com problemas na coluna. Tinha dor na coluna, e agora tá boa? Tô bem, graças a Deus. Levanta a mão pro céu e faz o que você não podia fazer. Com a presença do missionário R.R. Soares. Quarta, às 19h30, na Taquara, Jacarepaguá, Estrada dos Bandeirantes, número 1000. E na sexta-feira, dia 1º de junho, às 9, 14 e 19 horas, na Igreja da Graça de Madureira, Praça Armando Cruz, 120. Chegou o momento de escrever uma nova história através da Palavra de Deus. Não perca! Estou seguindo
a Jesus Cristo. Desse caminho eu não desisto, estou seguindo a Jesus Cristo. Atrás não volto, não volto não. Atrás o mundo, Jesus à frente. Jesus é o guia onipotente. Atrás o mundo, Jesus à frente. Atrás não volto, não volto não. Estou para Jesus, aquela bonita salva de palmas. Meus amigos, mais uma vez Deus nos permite reunir aqui. Nós vamos agora ouvir a boa palavra que traz fé ao nosso coração, a única que traz fé. E depois vamos unir a nossa fé e Deus vai abençoar poderosamente. Esses dias eu tenho começado falando a respeito de uma declaração de Jesus em Lucas 8:18, que não é a mensagem não, mas isso aqui é um grande ensinamento, olha, dos mais importantes que você poderia ter na sua vida. Lucas capítulo 8, versículo 18. Jesus fala da seguinte maneira: vede, pois, como ouvis, porque qualquer que tiver, lhe será dado, e qualquer que não tiver, até o que parece ter, lhe será tirado. Temos que entender o que ele está falando aqui. Jesus nunca ia falar uma coisa por acaso, não ia falar uma coisa desnecessária. Isso aqui é da maior importância. Vede, quer dizer, preste atenção como é que vocês ouvem, porque qualquer que tiver, lhe será dado, e o que não tiver, até o que pensa tem o que parece ter, lhe será tirado. É o seguinte: toda a humanidade, independente da pessoa, se ela é isso, se é aquilo, se crê nisso ou se não crê, ela tem um pouco da graça de Deus, que protege ela dos grandes ataques do maligno. E isso aqui é como um empréstimo. O homem, sem ter nascido de novo, Deus não pode operar na vida dele diretamente, porque legalmente ele está debaixo da autoridade do maligno. Quando ele ouve o evangelho e crê, ele se entra em amizade com Deus, ele então é perdoado dos seus pecados, é reconciliado, a palavra é essa, aí Deus pode operar. Então a pessoa tem um pouco da graça de Deus, mas não sabe que está como empréstimo. Quando ela ouve a palavra de Deus, Deus abre o entendimento e lhe dá a palavra, lhe dá a fé. Então vede como ouvis, preste atenção, ele está falando, porque aquele que tiver, que pegou o que Deus deu, mais lhe será dado. Deus vai continuar acrescentando. Mas aquele que não tiver, o que pensa que tem, quer dizer, é por empréstimo, não é dele, não, eu não preciso, eu sei resolver meus problemas, aquilo vai ser tirado e ele não vai ter mais nada. Então é importante você sempre estar prestando atenção no que o Senhor Deus fala. Entendendo isso, o que Ele falou é a fé, independente de qualquer outra coisa. Com esta fé você se relaciona com Ele, se contacta com Ele, Ele pode operar em você e abençoar. Então preste atenção sempre naquilo que Ele abriu o seu entendimento. Porque se você tiver, mais lhe será dado. Não vai parar não, vai sempre acrescentando. Mas se você despreza o que Ele deu, e Ele sabe quando você despreza de coração, você entendeu e não quis. Não quero. Não quero deixar meus vícios, meus erros, a minha religião, não quero deixar isso outro, a mim não interessa. Então até aquilo que ele pensa que tem, quer dizer, ele acha que tem, lhe será tirado, porque ele desprezou a grande oferta de Deus. E vai lhe ajudar bem esse pensamento. Põe o coração nisso, ora sobre isso que Deus vai lhe esclarecer. Esses dias eu tenho mostrado aqui, nós ganhamos, depois de 8 anos lutando, a autorização para construir o grande templo aqui na Marginal com a Cruzeiro do Sul. De um lado é o Shopping D, do outro lado um terreno que Deus já nos deu há muitos anos. Levou-se 8 anos a batalha, mas agora estamos com o alvará e podemos construir. E nós já estamos trabalhando no templo, assim, claro que não está pronto, tem muitos detalhes, o pessoal são vários que estão trabalhando, vai ficar bonito. Mas veja se já lhe agrada, e se não agradar, já ora para Deus dar sabedoria a todo mundo, para sair uma coisa mais do que perfeita, porque Deus quer que nós sejamos dessa maneira. Vamos então, roda por favor.
Ao poder do nome de Jesus. As mãos lá em cima assim, ó. Eu quero todos juntos. Ao poder do nome, ao meu comando, todo arraial sai do chão. De Jesus. Escuta aqui, ó. Quando essa igreja ora, Deus começa a operar. Todos os enfermos são curados pela presença de Jesus. Eu não é, meu irmão. Eu não é. Invoca-me e te responderei. Assim diz o Senhor. Levante suas mãos agora e clame a Jesus. Olha as palminhas, ó. Eu sei que esse nome tem poder para libertar. Não há nada e ninguém que possa resistir ao poder do nome de Jesus. Eu quero todos vocês decolando ao poder do nome de Jesus. Oh, glória a Deus. Eu acho que vai ficar bonito, pessoal. Deus vai nos dar essa capacidade. No passado, Ele mandou que Moisés contratasse um cidadão chamado Bezalel, outro Aholiabe, que Deus tinha ungido eles com capacidade para caprichar o templo. E a gente vai fazer uma coisa caprichada. Acho que ele já tem ungido uns Bezaléis aí, uns Aholiabes, que vão nos ajudar em nome de Jesus. Agora vamos para Atos Apóstolos, capítulo 9. Eu estou falando esses dias sobre a decisão que conta. A pessoa pode ter tido um grande encontro com Deus, mas se ela não assumir o que Deus está dando, não adianta nada. A pessoa vai tropeçar na vida e nós devemos sempre assumir. Aqui fala do Saulo de Tarso, que depois se tornou apóstolo Paulo. Isso está no versículo 1 e 2. É Atos 9, 1 e 2. E Saulo, respirando ainda ameaças e morte contra os discípulos do Senhor, dirigiu-se ao sumo sacerdote e pediu-lhe cartas para Damasco, para as sinagogas, a fim de que, se encontrasse alguns daquela seita, quer homens, quer mulheres, os conduzisse presos a Jerusalém. Ali diz que ele respirava ainda. Por que usou esse advérbio ainda? É porque ele antes já tinha sido o autor, a pessoa que autorizou o apedrejamento de Estevão, o primeiro mártir. E mesmo vendo Estevão morrendo, sendo apedrejado, pedradas mataram o nosso irmão, ele ainda queria acabar com tudo. Aí foi ao sumo sacerdote, não foi mandado, era dele. Ele tinha uma natureza má que ele queria acabar com a fé cristã. Me dê cartas, eu vou a Damasco, já na Síria, mas ali o Império Romano mandava em tudo, e eu vou conduzir preso a Jerusalém todo mundo, tanto faz homem, mulher, quem for, que tiver nessa seita, chamava a seita dos nazarenos, porque eles não aceitavam a fé cristã. E quando ele foi no caminho, o Senhor Jesus o encontrou. E a vida dele mudou por completo. Quando a pessoa realmente encontra Jesus, ela tem assim aquela revelação, e é dos mais diversos modos que Jesus se revela, ele sabe como revela. E a pessoa aceita, se curva diante de Deus, essa pessoa é transformada, nasce de novo e pode ser uma grande bênção na obra de Deus, para toda a sociedade, se ela se mantiver firme. Aqui no versículo de número 3 ao 6, está escrito assim, ao encontro dele. E indo no caminho, aconteceu que, chegando perto de Damasco, subitamente o cercou um resplendor de luz do céu. E, caindo em terra, ouviu uma voz que lhe dizia,
Saulo, Saulo, por que me persegues? E ele disse: quem és, Senhor? E disse o Senhor: eu sou Jesus a quem tu persegues. Duro é para ti recalcitrar contra os aguilhões. E ele, tremendo e atônito, disse: Senhor, que queres que faça? E disse-lhe o Senhor: levanta-te e entra na cidade, e lá te será dito o que te convém fazer. E os varões que iam com ele pararam espantados, ouvindo a voz, mas não vendo ninguém. E Saulo levantou-se da terra e, abrindo os olhos, não via a ninguém. E guiando pela mão, o conduziram a Damasco, e esteve 3 dias sem ver, e não comeu e nem bebeu. Quando o encontro é real, e se dá às vezes numa palavra, ou às vezes numa experiência como esta. O Dr. T.L. Oswald conta que na década de 60, ele estava em Calcutá, na Índia, Calcutá ou uma cidade perto, uma das duas, pregando, e tinha um jovem universitário que ficou em pé e queria tirar todo mundo de lá. Esse homem é falso, esse negócio de Jesus não existe, e não sei lá, cair falando, o Oswald pregando, o homem atrapalhando. De repente Jesus apareceu diante dele e falou assim: eu sou Jesus, olha as minhas mãos. E ele caiu de joelho, gritando, correu no altar e disse: ele é real, ele existe. Eu vi, mudou por completo. Quer dizer, então pode ser um encontro desse assim, bem violento, como se diz, e pode ser suave, a pessoa acorda, a pessoa sente. Eu, quando me converti, tinha 6 aninhos, e foi na pregação. Aquilo tudo foi para mim. O homem pregava para a igreja, mas estava atingindo um menino de 6 anos. E eu chorava e dizia: Jesus, eu não quero ir para o inferno, me salva hoje. E já passaram 58, e é lindo estar com Jesus. Não me arrependo de nada. Então aconteceu isso, era a oportunidade dele. Ele podia ter continuado cego: eu não gosto de ti, eu vou te perseguir mesmo cego, eu quero acabar com essa fé. Aí Deus teria que tratar com ele de outra maneira, né? É a oportunidade, era o Criador dando a ele a oportunidade, e ele aceitou. Quem és, Senhor? Quando ele viu que a coisa era séria: e eu sou Jesus a quem tu persegues. O que o Senhor quer que eu faça? Levanta e entra na cidade. Deus mandou um homem chamado Ananias, que você pode ir lá, e depois o Ananias, na hora, Senhor, estava orando, e Deus falou com ele: Ananias, que é, Senhor? Levanta, vai à rua direita e ora para um homem chamado Saulo de Tarso. E o Ananias disse: Senhor, por favor, esse homem há muito eu vi que ele persegue a obra, está aqui em Damasco, porque tinha notícia que ele estava vindo exatamente para isso. Jesus: não, esse homem é um vaso escolhido para mim, para levar o meu nome perante reis e autoridade. E ele foi lá, orou, Saulo ficou curado na hora, batizado no Espírito Santo, depois batizou-se nas águas e passou a chamar-se Paulo, e foi uma grande bênção. Mas o Paulo dá um segredo aqui, que é o que eu quero passar para você. O que aconteceu? Está em Gálatas, capítulo 1, Gálatas é mais à frente, Romanos, 1º e 2º Coríntios, Gálatas, capítulo 1, do versículo 13 ao 17. Ele estava explicando aqui o seguinte: porque já ouvistes qual foi antigamente a minha conduta no judaísmo, como sobremaneira perseguia a igreja de Deus e a assolava. E na minha nação excedia em judaísmo a muitos da minha idade, sendo extremamente zeloso das tradições de meus pais. Mas, quando aprouve a Deus, que desde o ventre da minha mãe me separou e me chamou pela sua graça, revelar seu Filho em mim, para que o pregasse entre os gentios, não consultei carne nem sangue, nem tornei a Jerusalém a ter com os que já antes de mim eram apóstolos, mas parti para a Arábia e voltei outra vez a Damasco. O que o Saulo fez aqui? Ele recebeu a revelação de Deus. Ele na hora não foi consultar carne nem sangue, parentela. Ele depois não se fala, ele nunca falou da esposa dele, mas ele devia ter sido casado, porque era membro do Sinédrio, e o Sinédrio, para ser membro, tinha que ser casado. Só que, quando naquela época um judeu se convertia, ele era expulso da sociedade de casa. Então se crê, mas não se pode ter certeza que ele nunca falou,
e se realmente era casado, ele não condenou a esposa dele, que foi a atitude dela, se crê que ela o deixou. E ele então diz que não consultou carne e sangue, ele não quis saber de nenhum argumento. A verdade é o seguinte: quando Deus nos dá uma revelação, falou conosco, nós entendemos na palavra, ele fala na palavra e não fala na mente, não é a gente que inventa uma coisa, não. Você sabe, vem aquela coisa, você tem certeza que Deus falou, nós não temos que perguntar a ninguém, consultar, não, se Deus falou, é isto. Ele então ficou firme na palavra que Deus deu para ele, Deus usou, ele foi usado para ser o doutrinador da igreja cristã, o grande missionário que sacudiu aquele mundo então e que fez uma obra gigantesca. Por quê? Porque ele não consultou. Ele fala algumas coisas aqui que eu queria chamar a sua atenção. Mas quando aprove a Deus que desde o ventre da minha mãe me separou e me chamou pela sua graça, revelar seu filho em mim. Eu não sei, você não sabe quantos são chamados desde o ventre materno para serem de Jesus. Deus quer que todo mundo venha ao arrependimento. E se nós não pregarmos essas pessoas, não gastarmos nosso tempo precioso que temos para viver, para trabalhar, para conseguir prosperidade, fazer outras coisas, gastar na pregação do Evangelho e de graça, evangelizando às vezes de porta em porta, na rua, evangelizando no trabalho, fazendo a obra de Deus, visitando hospitais, a gente vai perder muito. E muitas vezes a gente perde por não ouvir a Deus. Eu era vendedor de lojas, de confecções. Já fui muita coisa na vida, camelô, mascate. Eu tinha melhorado mais um pouco, aí eu estava visitando lojas. E eu fui lá no estado do Rio de Janeiro, numa cidade chamada Queimados. Parei na primeira loja, eu fiz a venda da semana. Falei, puxa vida, hoje vai ser muito bom. Mostrava o homem, disse, eu quero tantas peças, essa aqui eu quero tantas. Eu não estava nem acreditando. Aí quando chegou, ele disse assim, pago na contra-entrega. Perfeito. Saí, falei assim, hoje, na minha terra, fala assim, eu vou lavar a porda, quer dizer, a égua. Eu vou ter muito sucesso hoje. Mas me deu uma insatisfação em seguida. Eu não estava ligado muito assim, porque o sucesso às vezes se dá. Venda da semana ou do mês. Primeira loja já foi assim, então isso vai ser bom. Eu vou fazer o que eu posso fazer aqui. Mas me deu uma insatisfação. E eu fui andando, passei por outra loja, não entrei, passei por outra, não entrei. Foi assim, não estou sentindo bem. Aí cheguei na estação, tinha um trem parado, eu paguei a passagem, entrei. E estava para lá e para cá. Fui até, voltei, aí joguei a mala assim no banco, estava vazia durante o dia, né? Aí sentei e falei, mas que vida, senhor! Aí um cidadão, moço, o que está vendo? Eu sei lá, porque o senhor não está na minha situação. Ih, Jesus, olha o senhor falando aí. Falei, como é que é o caso? Ele disse, não, eu trabalhava na ilha da Petrobras, vazou muito gás, eu estou todo queimado por dentro. O doutor me disse, moço, que eu não tenho 15 dias de vida. Falei, Deus queria que eu evangelizasse. Aí eu preguei para o homem, falei, não, desde que eu contei ali a história e fui pregando, quando chegou na outra estação, soltei, mas eu estava flutuando assim de alegria. Então a gente não tem que consultar, a gente não tem que se deixar levar pelo sucesso. Quando ele sentiu que Deus queria, e eu sabia que eu era, além de trabalhador normal, uma pessoa chamada, que eu sempre fiz isso na vida, para compartilhar o Evangelho, eu deveria ter falado e sentido de Deus. A mesma coisa com você. Deus marca a gente desde o ventre materno. Ele olha, já prepara. Ele nos dá certos dons e habilidades que às vezes no mundo secular não vão florir, não vão aparecer tão bem quanto na obra de Deus que Ele preparou para aquilo. Mas quando você obedece, você consegue fazer uma oração que ninguém faria, dar um conselho que ninguém daria, tomar uma decisão que ninguém tomaria. Por quê? Porque você está dentro do plano de Deus. Eu não sei o que Deus tem para cada pessoa, mas eu sei que Ele tem um plano. E Ele diz que os planos dele são maravilhosos. É só a gente se encaixar no que Ele está falando e Ele vai nos abençoar. Então Paulo disse aqui que aprove a Deus, ele não consultou carne nem sangue.
Não adianta perguntar ao pastor o que o senhor acha, perguntar a outra pessoa. Não, Deus está falando comigo. Agora, seja uma pessoa sensata. Deus não anda atrasado nem adiantado. No tempo certo Ele abre as portas, Ele põe aquilo na sua frente e você assume. Em qualquer setor, no mundo empresarial, artístico, no mundo da fé, Deus não perde o trabalho dele, Ele vai preparando a gente. Às vezes leva tempo de preparação para você poder começar. E ele diz: nem tornei a Jerusalém a ter com os que antes de mim já eram apóstolos, mas parti para a Arábia, era um outro tipo de treinamento que Deus dá para ele, e voltei outra vez em Damasco. E a coisa em Damasco depois ficou feia para ele. Ele teve que ser descido pela muralha de noite num cesto, porque o pessoal estava querendo matá-lo, porque ele agora era pregador do Evangelho de Jesus. Qual é a lição aqui? Deus falou com você, você agora tem. Segura aquilo que Deus falou, fica firme naquilo e Ele vai acrescentar. Agora, se você não ficar, você não somente vai perder essa grande bênção, mas até o que você pensa que tem, que não é seu, é como se fosse um empréstimo, lhe será tirado, e aí você não tem mais nada. Deixa eu fazer uma oração por você. Pai, eu sei que o Senhor está trabalhando no coração de toda a humanidade. Mesmo nos países onde o Evangelho não chegou, onde ele é proibido, o Senhor está segurando as pessoas, preparando as pessoas para ouvir essa palavra que não somente encanta, mas que preenche o nosso vazio, que muda a nossa vida e que nos dá, ó Deus, uma nova experiência. Eu quero que o Senhor olhe para essa pessoa que tem olhado para Ti. E Deus, eu sei que Tu és paciente, e muitas vezes ela ainda não decidiu porque a revelação não se completou. Então usa-nos, ó Deus, usa a leitura bíblica, usa os eventos para todos chegarem à conclusão e ninguém vir a se perder, porque se vier a se perder, Deus, essa pessoa sofrerá o maior prejuízo de toda a sua vida, vai perder a grande eternidade com Jesus. Pai, eu peço, ilumina esse coração, abençoa essa vida e estenda as Tuas mãos agora para curar os que estão doentes. Aqueles, ó Deus, que estão com febres, com infecção, com inflamações, que o doutor não está conseguindo com os remédios debelar o mal, talvez o mal desconhecido. Não tem nada escondido para Ti, ó Deus, nada oculto, não há criatura alguma encoberta diante dos Teus olhos. Então envia o Teu poder agora, o Teu fogo maravilhoso, a Tua unção de curar, de libertar, de soltar uma pessoa que está em depressão, uma pessoa que está presa num vício, numa coisa que não é boa, num pecado, oprimida por obras de bruxaria, de feitiçaria, pessoas tomadas pelo ódio, ó Deus, pessoas que estão querendo vencer na vida, provocando, ó Deus, a infelicidade de outros, tentando fazer chantagem, inventando fatos, gente que se dá às coisas mais baixas. Deus, abre os olhos, mostra que o Senhor as conhece antes delas terem nascido. Quando ainda era uma massa informe, o Senhor já tinha olhado e visto que ela seria, e revela o Teu plano, o Teu amável plano, que vai fazer essa pessoa se realizar e ser uma bênção. Pai, em nome de Jesus, nós oramos por todos e nós pedimos e abençoamos em nome do Senhor Jesus. E todos digam amém. Vamos agora à novela da vida real. Bom, eu sempre tive vontade de ser mãe, né? Era um desejo meu e de meu esposo, né? Quando eu descobri, eu já estava com um mês e alguma coisa, já estava sentindo muito sono, né? Enjoando. Com 2 meses, mais ou menos, 2 meses, eu comecei a apresentar sangramento. Quando fui no hospital, fui comunicada que a bolsa estava crescendo, mas o embrião ele não
não foi adiante, ele já tinha ido a óbito, né? Foi um momento muito difícil, né? Porque gerou uma expectativa, né, da nossa vida, da nossa família, e logo depois, gerou aquela sensação de tristeza. Fiquei muito triste, fiquei arrasada, fiquei depressiva, né? E a médica falou que isso poderia ser um sinal de dificuldades para engravidar, né? Poderia também futuramente vir a ter um outro bebê com má formação. Muito choro, ela ficava sem comer, ela ficou com anemia, né? E ela nunca tinha apresentado anemia na vida, ela começou a ficar anêmica e não almoçava. Era uma depressão muito grande, a gente tentando animar ela, dar força. Andando um dia, né, lá pelo centro da cidade, e aí eu passei pela porta da Igreja da Graça e um obreiro me falou que eu perguntei quais são as reuniões que terão hoje. Ele disse: hoje tem uma reunião específica para mulheres que estão com dificuldade de engravidar. Ela começou a frequentar, né, na Igreja da Graça, e ela me convidou. Eu acho que na época foi ela e minha cunhada. Quando foi na terceira reunião, eu já estava começando a me sentir estranha. Quando ela chegou e falou assim: eu estou grávida. Então foi um momento de muita felicidade, mas por um momento, mas também uma sensação de medo. Quando eu cheguei mais ou menos no 5º mês de gravidez, fui fazer uma ultrassonografia. Foi o profissional que estava fazendo a ultrassom, ele me informou que tinha algo errado com meu filho, né? Que o coração dele estava calcificando, tinha um ponto ecogênico grande, né? E que era um sinal de malformação. Ele estava taquicárdico, né? O coração dele não estava com os batimentos normais. Fui para minha obstetra, ela falou que poderia ser um sinal de que a criança poderia ter hidrocefalia ou ter uma síndrome, qualquer uma síndrome de Down, qualquer coisa. Ela falava palavras assim muito frias, no sentido de situações desse tipo, né? A gente, infelizmente, o bebê às vezes não chega a completar os 9 meses. O pastor, eu mostrei para ele o exame, ele orou pela minha barriga, repreendeu, né, toda enfermidade, né, espírito da morte, toda malformação, apresentou o exame para Deus naquele momento e disse para que Deus entrasse com um milagre, né, que entrasse com a providência e que era para a gente ficar tranquilo que aquilo não ia à frente, porque Deus estava no propósito. O próprio médico que fez a ultrassom falou assim: vocês acreditam em Deus? Aí a gente falou: acreditamos. Então pode-se dizer que foi um milagre. O médico disse que o coração do seu filho é perfeito, não tem ponto ecogênico. Se tinha, sumiu. O nascimento do nosso filho, que está prestes a completar 7 anos, que passou várias dificuldades de vida, eu só tenho assim, dizer assim, na nossa vida, o único caminho que nós temos é o Senhor Jesus Cristo. Esse Deus é tremendo, pessoal. Em qualquer situação, a gente às vezes vê a gravidade do problema, mas nós conhecemos a palavra. O Senhor Deus disse: clama a mim e responder-te-ei. Anunciar-te-ei coisas grandes e firmes que não sabes. Se Ele falou isso, é para a gente se firmar. Deus, eu não sei o que acontece. Nem mesmo os especialistas sabem como é que aquilo ali é formado. Mas nós sabemos que Deus tem condições de intervir, de curar, libertar. E sendo, meu irmão, a pessoa, estando, melhor dizendo, na palavra, agindo de acordo com aquilo que lhe foi revelado, dentro da palavra de Deus tem todo o poder para fazer a obra que se faz necessária. Talvez esteja falando para alguém com qualquer problema. Não deixa para depois não. Entrega ao Senhor, busque a Deus, creia, vem estar conosco em qualquer igreja da graça, fala com os nossos pastores, eles têm ali também os auxiliares, eles podem orar e nós temos prazer de reivindicar o que é nosso, de determinar a bênção, e o nosso Deus sempre faz essa obra. Nosso programa tem sido uma bênção, alcançando milhões de pessoas pelo país e muita gente tem sido abençoada. E você tem esse direito, deve reivindicar esse direito, estabelecer-se na palavra e Deus jamais deixará de cumprir. Jesus disse: ainda que os céus e a terra passem, as minhas palavras não haverão de passar. O inimigo que causa o problema, ele fica para o lado, puxando, não vai dar certo, você não vai conseguir. Não, eu já consegui, a bênção é minha. Em nome de Jesus eu não abro mão daquilo que é meu. E certamente Deus vai confirmar.
fique firme na palavra. Deixe-me falar agora com os patrocinadores. Você que recebeu a chamada do Senhor para ajudar esses programas nossos a estarem no ar. E se você não recebeu o boleto, anote por favor a nossa conta, porque nós temos compromisso e temos de saudar. E se Deus lhe chamou, nós somos parte. É como se eu quisesse agora ficar em casa balançando numa rede. Não, daqui uns 2 meses eu apareço por lá e falo qualquer coisa. Não, é minha missão. Eu tenho que estar aqui pregando a palavra. A mesma coisa, quem recebeu o chamado para patrocinar. E Deus sempre chama as pessoas. E quando Ele chama, a pessoa sabe, eu sou chamado. Eu tive o desejo, sei até a quantia que eu devo dar. Nós estamos aos pés de Cristo dizendo, Senhor, levanta pessoas com pelo menos 100 reaisinhos. E há pessoas que sentem mais e estão nos ajudando. Nós estamos fazendo a obra mais importante que há na face da terra. No Brasil, no horário nobre, 2 redes de televisão das melhores estão transmitindo o Show da Fé, mais a HIT, e milhões de pessoas estão assistindo, porque nós ouvimos a voz de Deus. Então, se você não recebeu o boleto, vá a qualquer agência do Bradesco, no Caixa, você que está com dízimo atrasado, fez um voto a Deus, está com o patrocinador atrasado, e diga ao Caixa, eu quero fazer um depósito para a agência 3378-2, na conta corrente 29.315-6. Isso você não precisa ter conta não, anota se não me dá. Agência 3378-2, conta 29.315-6. Eles vão lhe dar um recibo, e no recibo já vai aparecer o nome da igreja, sem que você informe. Se o número está correto, é isso que vai aparecer. Então caiu na nossa conta. Esse recibo você traz na igreja ou manda pelo correio para a Caixa Postal 1815, CEP 20010-974. Nós vamos enviar a revista Graça Show da Fé com um CD, com a mensagem do mês e a minha oração em nome do Senhor Jesus. E se você está aqui e ainda não se inscreveu, eu vou pedir aos obreiros para passar e você hoje se inscreva. Missionário, Deus tem falado, não consulte carne nem sangue. A quem tem, mais se lhe dará. Ao que não tem, até o que pensa que tem, lhe será tirado. Preencha os seus dados, destaque e devolva. Aqui 95% das pessoas são patrocinadoras. E o que ficar na sua mão é para você ao Bradesco e depositar. Lá eles tiram a parte de baixo para eles, passa o recibo da parte de cima, lhe devolvem e nas costas tem o nosso endereço. Manda para esse endereço que lhe enviaremos a revista, como já disse, Graça Show da Fé, com um CD com a mensagem do mês. Ou melhor, vindo da igreja já troca no balcão do patrocinador. Toda a igreja nossa tem esse balcão, pelo presente do mês em nome de Jesus. E você pode em São Paulo se inscrever pelo telefone 33525870, 33525870. Quem estiver longe, 0 prestadora 11. E no Rio, 2141-3510, 2141-3510. Quem estiver longe, 0 prestadora 21. Algumas cidades das maiores tem um número direto, que é o 4062-0777. Se a telefonista falar, não tem esse número, essa cidade não está conectada, aí você liga 0 prestadora 21 2141 3510. Ou também pode pela internet, no site ongrace.com, www.ongrace.com. Todo dia, depois de meia-noite, eu coloco ali uma mensagem nova, de graça, para todo o povo. E você pode até acessar as mensagens passadas. Aquela que falar ao seu coração é presente para você, em nome de Jesus. Enquanto eles vão preenchendo agora, vamos à primeira pergunta. Missionário, por que o povo judeu foi muito perseguido no passado? Porque o povo judeu foi muito perseguido no passado. Jesus um dia chorou e disse: ah, Jerusalém, Jerusalém, quantas vezes eu quis juntar os teus filhos, como a galinha junta debaixo das suas asas os seus pintinhos, mas vós não quiseste. Eis que a vossa casa ficará deserta, até que venhais dizer: bendito aquele que vem o nome do Senhor. Ele quis proteger. A galinha nos dá uma grande lição disso. Ela está ali no quintal, no terreiro, com os filhotezinhos dela, aí passa um gavião, ela pip, 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 pip,
corre todo mundo, ela fecha ali. Porque senão ele vai abaixar ali e vai pegar um. E muitas vezes, Deus mandou o profeta, não aceitaram, e alguns prenderam, outros mataram, outros bateram, e o próprio Filho de Deus mataram. Então perderam. Mas já há no meio deles um grande movimento, chamado até messiânico por uns e outros também, de pessoas que estão encontrando a Jesus. E eu tenho amigos que são hebreus e que hoje servem a Jesus. Graças a Deus por isso. Agora, a segunda pergunta. Missionário, o que Jesus quis dizer com a parábola da figueira estéril? Eu não sei se é figueira estéril. Ele falou 2 vezes sobre figueira. Uma ele amaldiçoou, que negou fruto para ele. E a outra ele disse que quando visse, depois do inverno, né, a figueira já dando os seus rebentos, então estava próximo o verão. O inverno vai passando, vem o verão, e ela dá o sinal, porque ela vai florir. E ele estava dizendo sobre quando a começar a acontecer aquelas coisas que ele profetizou, que abrisse os olhos que a vinda dele está próxima. O maior evento de toda a terra está para acontecer. Numa hora dessas, num abrir e fechar de olhos, Jesus virá para pegar a sua igreja e tirar do mundo. Vai ser um desespero, pessoal, de muita gente. Porque onde está aquela pessoa? Não sei, desapareceu, mas é tantas pessoas. Você imagina se isso ocorrer numa hora que a autoestrada está cheia de carros. Aqueles que estão de Jesus vão embora e o carro fica sozinho lá. E vai dar acidente, que não é brincadeira. O doutor está ali operando ali, mas o cidadão que está sendo operado é de Jesus. Ele recolhe ele e diz: o que houve? Eu não estou doido. Ô enfermeira, quem pegou? Eu não pegou ninguém. Foi o senhor que sumiu, eu não sumi com nada. E já não tem mais o cliente. Agora o pior é quando o cliente não é, o doutor é. Cadê o médico? Foi embora. A coisa vai ficar séria, pessoal. Mas é verdade, temos que esperar esse dia. É um dia glorioso que a terra toda vai ficar linda quando Jesus é eterno. Bom, a terra não, quer dizer, esse pessoal, quem ficar aqui vai pagar um preço caro, pessoal. Imagine, não vai ter pregador, não vai ter igreja. Deus me deu uma música, não vou pedir para tocar não. Essa música aí eu falo sobre os gauchinhos que cantaram essa música. Do maior evento nesse mundo, quer dizer, do primeiro CD, Minhas Canções na Voz dos Melhores. Vai ser um dia muito lindo, em nome de Jesus. Então é isso aí. Agora deixa eu mostrar para vocês, pessoal, algo bonito. Eu estou acabando com essa promoção. Mensagens de ânimos, 12 mensagens que Deus me deu, que vão fazer uma grande mudança em sua vida. São cada uma melhor do que a outra. Essa aqui assuma a sua posição em Cristo. A outra, melhorai os vossos caminhos. Seja abundante na obra do Senhor. A importância de observar a palavra. O meu socorro está em nome do Senhor. Creia e receba a cura. Vendido separadamente, e mais o livro, daria mais de R$200. É só 90 em até 3 vezes 30. 3 vezes 30 pelo 0 prestador é 21 2141 5100, ou aqui na esquerda no Shopping do Povo. E a mocinha que está grávida, aborta ou não? Claro que você sabe a resposta. O filme é maravilhoso e vai fazer uma mudança na sua vida. Também pelo 0 prestador é 21 2141 5100. E a Beth Moore escreveu Um Coração Igual ao Teu. É um livro sobre o rei Davi. O que Davi teve de revelação, o que ele fez, muito bom, para lhe ajudar também a ter um coração igual ao coração de Deus. Porque Deus disse: achei a Davi, filho de Jessé, um homem segundo o meu coração. E que ele ache você também assim. Você pode ligar agora 0 prestador a 21 2141 5100, ou no site sdeshopping, spovo.com.br, em nome de Cristo. Vamos agora abrir o coração. Missionário, vivo com um homem há 6 anos. Nunca nos casamos por uma questão de conveniência, mas hoje conheço a palavra de Deus e o Espírito Santo está incomodando o meu coração. Sei que precisamos regularizar a nossa união diante de Deus. Só que o meu companheiro se recusa a obedecer a palavra e disse para eu tirar essa história da cabeça. Ele tem se rebelado e não está cumprindo com responsabilidade o papel de pai e provedor do lar.
Missionário, o que devo fazer? Continuo com ele mesmo em pecado ou me separo para cumprir a palavra de Deus e seguir a minha vida cuidando das minhas 2 filhas? Por favor, me ajude. Deixa eu explicar uma coisa para você, entre várias. Primeiro, que o nosso Deus não é Deus de confusão. Nosso Deus é sábio. Então, se Ele está incomodando você e o companheiro não quer regularizar, não é bem Ele. Talvez seja assim, Ele tocou e você está num aperto. Ou você não está entendendo, é para você orar mais sério. Deus, eu quero. Mas não é por força nem por violência, é pelo teu espírito. Então o Senhor vai me dar sabedoria no proceder, no falar, no agir, de ser uma pessoa que Ele vai ter prazer em dizer: eu quero te levar ao altar, eu quero me regularizar com você. O apóstolo Paulo disse o seguinte: 2 pessoas não conheciam o Evangelho e estavam vivendo juntas e se converteram. Ele diz que elas têm que ficar no estado que está e quando tiver oportunidade se acertar, não mandou separar. Agora, se uma quiser ir embora, a outra não pode fazer nada. Isso é palavra de Deus. Você quer saber tudo sobre relacionamento conjugal, relação mesmo? O que eu faço? Lê o capítulo 7 da primeira carta aos Coríntios, versículo por versículo. O que você não entender, peça os pregadores. E se um pregador falar uma coisa que você não gostou, talvez ele possa ter falado da cabeça dele. Aí você vai e pergunta um outro. E pede a Deus, que Deus vai lhe orientando. E você então vai formar a sua doutrina dentro da palavra de Deus. Se já estavam assim antes de se converter, Deus os salvou. E para quê? Para separar? Não, então vai dar a bênção. Mas ele não se converteu ainda, mas está escrito: crê no Senhor Jesus e será salvo tu e a tua casa. Então deve estar faltando algo na sua fé que não permitiu ao Senhor Deus transformar aquela vida. Na hora que aquilo se acertar, o Espírito de Deus resolve a situação e Deus então será glorificado em nome de Jesus. Não tenta fazer coisa louca. Bom, eu me separo que ele não quer. Aí você casa com outro que talvez também não queira ir para a casa de Deus, que seja até pior, não sei lá mais o que. E já tem tanta gente, tem anos junto, tem as filhas, tem que pensar direitinho. Vou falar de novo, Deus é sábio, Deus sabe fazer a obra. Na hora que a gente ouve a palavra, entende e aceita, o Senhor Deus trabalha nas 2 pontas. E muitos casos nós temos visto resolver dessa maneira. Nos anos de ministério, eu sempre vi Deus fazer milagres praticamente impossíveis. Coisa que você dizia, esse não tem solução. Em pouco tempo, a solução chegou. O nosso Deus não é de confusão. O que for fazer a pessoa sofrer, não vem de Deus. Deus não precisa dessa briga religiosa. Deus precisa que nós, como servos, façamos todo mundo conhecer o amor dele. Que o mais importante não é você casar, é você conseguir a salvação dele. Porque se ele partir sem salvação, estará para sempre perdido. E nós temos que fazer isso com sinceridade, colocando diante de Deus e sendo uma esposa melhor do que era antes. Você vai ver que Deus vai fazer a obra em nome de Jesus. Nós temos por obrigação, diz a palavra de Deus, ser gentis com todas as pessoas, principalmente com os domésticos da fé. Não dá para ficar agora de nariz arrebitado, porque eu sou salvo, você não é, você está perdido, você vai para o inferno. Talvez vice-versa, ao contrário. A gente tem que ter carinho no falar com as pessoas, paciência. Tem gente que leva mais tempo, mas vem. Tem gente que vem rápido. A gente tem que segurar a coisa pela mão ali e Deus faz a obra em nome de Jesus. Deixa eu falar da nossa TV, que eu já estou doido para orar por você, estou sentindo no meu coração aqui. A cada dia nós estamos instalando em dezenas e centenas de lares pelo Brasil a nossa TV. E quem tem instalado diz: missionário, foi um bem na minha casa. No início até alguns familiares não queriam. Nós não desligamos nenhum sistema que você tem, nós acrescentamos. A nossa TV, vamos instalar 36 canais de televisão. Um deles é o IIGD. Tudo que acontece nesse altar, você vê na sua casa. Quarta-feira o pastor Jaime tem 6 cultos em jejum. Missionário não dá, eu trabalho. O primeiro é 6 da manhã, 9.
meio-dia, 14, 17, 19 e 30. Então, eu tenho que assistir, mas eu não posso. Mas você pode fazer isso na sua casa. A nossa TV leva lá. As minhas campanhas que eu faço pelo Brasil é transmitido num outro canal chamado Canal das Igrejas. E quem tem, assiste. E fora uma porção de coisas que nós temos. Temos a RIT, temos a RIT espanhol. Até um cidadão lá em Curitiba, ele é barbeiro, e quando eu vou lá eu corto cabelo com ele. E ele está dizendo assim, e ele fica brincando um pouquinho em espanhol. Eu falei, amigo, estás hablando espanhol muy bien, isso por causa da nuestra televisão. Eu fico assistindo o senhor pregar e fico imitando o senhor pregando ali em espanhol. E já está pegando algumas palavras, fora a fé que eu vou recebendo. E tem, além dos 7 evangelhos, nós temos 29 canais, de variedade, cinema, esporte. Tem o Fox Sport, que é o melhor deles, tem o Bem Simples, são muitos canais para criança, notícia e tudo. É uma beleza a nossa TV. E a instalação, os equipamentos custariam R$400. A gente instala de graça, empresta, e você só paga a mensalidade, que é menos de R$2 por dia. Abre os olhos, água mole em pedra dura, tanto bate até que fura. Família fica assistindo essa novela apimentada, filmes que levam a pessoa a pensar diferente daquilo que deveria no Evangelho. Amanhã a pessoa está com a cabeça virada e fazendo aquelas coisas. Instale. Em São Paulo você liga 21265888, 0 prestadora 11 21265888. No Rio, 3265-5000. Para quem está longe, 0 prestadora 21 3265-5000, ou então pelo site nossatv.tv.br. E vamos ficar de pé que eu quero orar agora. A oração vai ter 2 fases. Eu faço a minha e o pastor Jaime faz o Festival de Maravilhas, que Deus está usando ele muito na oração pelos enfermos e necessitados. Curve a cabeça, feche os olhos. Vamos concentrar a fé agora. Vamos entrar na presença de Deus. Vamos unir a nossa fé às nossas forças. Querido Deus, nós estamos orando agora, abrindo o coração, entrando em tua presença para tomar posse daquilo que nos pertence, que é a tua bênção. E nós queremos, ó Deus, fazer valer os nossos direitos. Nós temos direito de usar o nome de Jesus para expulsar os demônios, e se podemos expulsá-los, podemos expulsar também as obras que eles produzem. Nós temos autoridade, ó Deus, para abrir as portas, e é isso que nós queremos fazer agora, ajudando quem está doente, essa pessoa que está com uma dor nos ombros. Parece que ela carregou uma lata d'água em cada ombro, pesada, e nada disso ocorreu. Pai, toque ali agora e cura essa pessoa. Eu vou usar a autoridade que o Senhor me deu para libertar essa vida. Eu uno a minha fé com a sua agora. Eu exijo a saída do mal. Eu digo, espírito da doença, do sofrimento, saia desta pessoa. Eu mando em nome de Jesus. Pai, neste nome, nós estamos determinando, estamos exigindo, estamos mandando, e esse mal tem que sair desde o alto da cabeça até a planta dos pés. Vamos orar agora. Começa a sua oração. Pai, envia o teu fogo agora, envia o teu vento para queimar mais ainda. E Pai, usa o pastor Jaime. Na fé, na autoridade, no poder do nome de Jesus. Pai, nós queremos esse povo de pé, esse povo curado, esse povo liberto, esse povo abençoado. Saulo de Tarso foi transformado, foi mudado e fez a tua obra. Meu Deus, o Senhor está fazendo uma obra no nosso meio. O Senhor está transformando vidas também. O Senhor está fazendo maravilhas, transformando, meu Deus, homens e mulheres. E agora, Pai, é a cura divina, é a manifestação do teu poder para fazer maravilhas. O Senhor diz: clama a mim, responder-te-ei, anunciar-te-ei coisas grandes e firmes que não sabes. Tua palavra diz que o Senhor faz mais do que pedimos ou pensamos. Faça, Pai. Opere agora, mostra-te com o teu grande poder. Opere maravilhas do alto da cabeça à planta dos pés. Alguém com uma dor de cabeça crônica, Deus, alguém com uma cefaleia, alguém com uma enxaqueca, alguém com uma dor na nuca, uma pressão no crânio, está orando comigo para ser liberto. Alguém que está com tontura, alguém que está com mal-estar, alguém que está com um aperto no peito, uma dor no peito, parece algo cardíaco. Ó Deus, venha para mudar essa história. É a dor nos ombros citada pelo
pelo missionário, é a dor nos braços, é a dor nas articulações, nas juntas. Oh, maravilhoso Deus, é agora, meu irmão, é agora, minha irmã. Eu estou unido em oração com você. Eu levanto a minha voz contra todo o mal que está na sua vida. Eu levanto a minha voz para exigir que o mal saia agora. Eu levanto a minha voz e repreendo o mal, dizendo: dor, vai embora desta pessoa. Essa dor de cabeça tremenda, essa dor na nuca, essa dor no crânio, essa pressão no crânio, esse mal-estar vai saindo em nome de Jesus. Eu exijo, eu determino em o nome de Jesus que vai embora. Seja uma lesão cerebral, seja um coágulo, seja um tumor, seja pressão alta, seja qual for a causa dessa dor de cabeça, ela tem que sair agora, ela tem que ir embora em o nome de Jesus Cristo. Espírito de enfermidade que está entupindo a veia dessa cabeça, saia daí agora, no poder que há no nome de Jesus. O mal está lá dentro do ouvido interno, lá no canal auditivo, que está causando a tontura nessa pessoa, saia daí agora, no poder do nome de Jesus. Eu falo toda a lesão que vai embora, ao mal está nas articulações, nos ombros, nos braços. Eu falo artrite, artrose, bursite, reumatismo, osteoporose, tendinite, saia dessa pessoa. Desvio da coluna, hérnia de disco, bico de papagaio, inflamação na vértebra, inflamação lombar, inflamação no ciático, desapareça em nome de Jesus. O mal que foi mandado por uma obra de macumba, de feitiçaria, o mal que se encostou nesse homem, que se encostou nessa mulher, você é repreendido agora, vai embora em nome de Jesus. Eu falo todo mal na visão, embaralhamento, escuridão das vistas, sai agora, embaçamento. Eu falo ao mal das vias aéreas, das vias respiratórias, essa sinusite que está causando essa dor no rosto, essa dor na testa. Eu falo agora a rinite, eu falo a alergia, eu falo ao mal no sistema imunológico dessa pessoa, que vai embora, que retroceda, que saia agora, no poder do nome de Jesus. O mal sai agora, cardiovascular, lesão cardíaca, lesão coronária, essa pessoa está caminhando para uma isquemia, ela está caminhando para um infarto, ela está caminhando para um derrame. Eu digo, saia daí agora, espírito de enfermidade, vai embora no nome de Jesus. Saia do aparelho digestivo, saia do aparelho reprodutor, saia do sistema linfático agora, os linfomas, os tumores, as infecções, as inflamações, retrocedam, saiam agora pelo poder que é no nome de Jesus. Eu falo ao mal que está na pele, a alergia, a coceira, a micose, a psoríase, o câncer de pele, que retroceda em nome de Jesus. Eu falo agora pelo poder do nome de Jesus contra o trabalho que foi feito contra essa pessoa, que para enlouquecer este homem, para causar a depressão, para levar essa pessoa ao suicídio. Espírito da depressão, vai embora. Demônio da síndrome do pânico, essa pessoa tem uma aceleração no coração, algo se encosta nela, algo se aproveita dela, e saia daí porque eu exijo, saia daí porque eu ordeno. Eu falo, vai embora medo, vai embora pânico, vai embora mal, em nome de Jesus. Levante suas mãos. Jesus é maravilhoso, Ele é aquele que faz mais do que pedimos ou pensamos, ou Ele é aquele que faz o impossível se tornar possível. Pai, manifesta-te com os dons do teu Espírito, manifesta-te com operações de maravilhas agora, porque eu digo a esta pessoa, tome posse da bênção em o nome de Jesus. Diga graças a Deus, diga eu tomo posse da bênção em o nome de Jesus, para a glória do Pai. Amém. Glória a Deus. Jesus é bom. Amado, Deus está operando muito no nosso meio dia de hoje. O dia todo eu perguntei, desde sexta-feira que eu estou nessa pergunta, quem estava com dor de cabeça, estava com tontura também. O pastor estava com tontura, um mal-estar, uma coisa esquisita. Levante a mão e conte se saiu. Aqui na frente, vai aqui, fala. Estava com dor de cabeça muito forte, uma tontura. Eu fui na aula de música de manhã, nossa, estava muito mal. Cheguei aqui mal. Passou? Agora desapareceu. Glória a Deus. Quem mais, se essa dor de cabeça, essa tontura? Levante a mão para a glória de Deus. Não fique com vergonha de dar o testemunho, não. O verde, fala. Eu estava com dor nas costas, parecia que eu estava carregando um peso. Depois que o missionário falou, saiu. Sumiu tudo. Aquele negócio de carregar lata lá, né? É verdade. Amém. Glória a Deus. Quem mais, em nome de Jesus? Vai, levante sua mão e conte. Não seja ingrato, não. É isso aí, você contar. A dor saiu, essa dor de cabeça, essa tontura, a dor no ombro que o missionário citou na oração que ela falou. Ele está com essa dor? Fala o verde lá. O pastor Jaime,
Eu estava com tontura, passou, e dor na Joanete, passou também. E eu quero avisar o senhor que minha mãe foi para Deus. Dia 14 ela faleceu, e eu fui revelada. Deus me preparou. Bem. A glória. Tá, preparou a senhora, tá bom, ela tá com Jesus. Lá em cima, amarelo, o que foi? Às vezes me dá tontura. Passou hoje? E um pouco de opressão. Alguém mais estava com dor de cabeça? Fala, o azul. Pode falar. Eu estava com dor nos ombros. Saiu. Passou, glória a Deus. Quem mais? Em nome de Jesus, vai, eu quero ouvir você contar para a glória de Deus. Será que Jesus à noite ele tira férias? E aí ele não der? Não, à noite também ele faz maravilhas, amém? Quem vai, conta para a glória de Deus. Vai chegar na galeria, fala, meu irmão. Dor de cabeça, pastor Jaime, desde as 2 horas da tarde, eu estava sentindo dor de cabeça agora. Passou. Sumiu. Glória a Deus. Tem mais gente aí que estava aí com essa dor no ombro também, vai. Pastor Otávio, não está nem podendo mexer direito, mexa aí em nome de Jesus. Tem alguém mais? Com essa dor no ombro e saiu, dor de cabeça. Estamos na fé. Isso, você vai chegar lá em cima. O Elias está viajando, vai lá, vai. Vez que eu estou aqui, eu vim com uma dor de cabeça e muita tontura. E na hora que o pastor orou, a dor de cabeça foi embora. Amém, Jesus. Glória a Deus. Tem mais alguém em nome de Jesus? Vai, estamos na fé. Eu quero ver mais. O Elias está passando lá em cima, na galeria. Fala, boa meu noite. irmão. É enxaqueca mesmo. Dor terrível, já ia comprar o remédio. Passou a dor de cabeça? Passou. Glória a Deus. Então levante suas mãos agora. Feche seus olhos que eu quero ver você tomado pela alegria de Deus. Pai, o Senhor está mudando vidas. O Senhor está transformando vidas. E não é diferente agora. Oh, meu Deus, desça a unção da alegria sobre este povo. Renova este meu irmão, renova esta minha irmã. Dê a alegria da salvação para eles. Oh, dê aquele fervor no Espírito, Deus. Aquela vontade de orar, aquela vontade de ter comunhão contigo, aquela vontade de caminhar na tua luz. Oh, aleluias. Oh, ricanta la machideri mi canto do balamassurianda la malamaia estericanta la mandalamaia. Vai abrindo a sua boca. Levante suas mãos e dê glória a Deus. Diga aleluia. Diga para ele: eu te amo, Jesus. Diga para ele: eu quero uma vida contigo. Fale com as suas palavras: eu quero uma vida no teu altar. Fale para ele: eu quero te servir melhor, Senhor. Você precisa deste momento para se sentir seguro. Isso vai fazer muito bem para você. Essa intimidade com Deus, essa comunhão com Deus, vai fazer você ser intrépido, vai fazer você ser corajoso, vai fazer você ter a alegria da salvação. Oh, chegue mais perto dele. Chegue mais perto, isso. Vença a sua timidez, vença o seu acanhamento e diga glória a Deus. Aleluia. Oh, remassori canta la massirianda la maduri canto do madalamarama. Isso, que bonito. É o brilho de Deus, é a alegria do Senhor que te envolve. Andoro canta la massirianda la balamaia. Oh, ramachialama rima cantoria la massiri mi canto do madalamachurianda la balamaia. Oh, assopra o vento do teu poder, assopra o vento do teu Espírito. É a igreja que te ama, Senhor. É a igreja que te adora. É a igreja que te glorifica nesta hora. Tá bonito, hein? Com as mãos levantadas, dando glória a Deus, sentindo a alegria da salvação, sentindo o prazer de ser do Senhor, recebendo essa força. Você precisa do Espírito Santo. Clame e diga: Espírito Santo, venha sobre mim. Oh, aleluia, aleluia. Oh, recantoria la massurianda la marimaduri canto do madalamaia. Eu quero mais. Eu quero o brilho de Deus em toda a alegria do Senhor. Diga: Senhor Deus, Jesus é a minha alegria, Jesus é a minha força, Jesus é a minha salvação. Vamos aplaudir o Senhor Jesus então? Vai lá, quem está mudando a sua história hoje, creia. Cante comigo. Deus vai mudar a tua história. Deus vai mudar teu cativeiro. Deus vai mudar a tua vida e te transformar por inteiro. Deus vai mudar a tua história. Deus vai mudar teu cativeiro. Deus vai mudar a tua vida
e te transformar por inteiro. Tira os deuses estranhos e te separes pra Deus. Ele troveja sobre o mal, a mão do Senhor será a teu favor. Pode ser o teu último culto, não carregues o pecado contigo. Quero de volta a minha história, que Deus começa agora a escrever. Pode ser o teu último culto, não carregues o pecado contigo. Quero de volta a minha história, que Deus começa agora a escrever. Vamos lá, todo mundo. Deus vai mudar, Deus vai mudar teu cativeiro. Deus vai mudar a tua vida e te transformar por inteiro. Deus vai mudar a tua história. Deus vai mudar teu cativeiro. Deus vai mudar a tua vida e te transformar por inteiro. Olha aí. Tira os deuses estranhos e te separes pra Deus. Ele troveja sobre o mal, a mão do Senhor será a teu favor. Pode ser o teu último culto, não carregues o pecado contigo. Quero de volta a minha história, que Deus começa agora a escrever. Pode ser o teu último culto, não carregues o pecado contigo. Quero de volta a minha história, que Deus começa agora a escrever. Vamos lá, todo mundo de novo. Deus vai mudar, Deus vai mudar, Deus vai mudar a tua vida e te transformar por inteiro. Deus vai mudar a tua história. Deus vai mudar teu cativeiro. Deus vai mudar a tua vida e te transformar por inteiro. Tira os deuses estranhos e te separes pra Deus. Ele troveja sobre o mal, a mão do Senhor será a teu favor. Pode ser o teu último culto, não carregues o pecado contigo. Quero de volta a minha história, que Deus começa agora a escrever. Pode ser o teu, não carregues o pecado contigo. Quero de volta a minha história, que Deus começa. Amém, glória a Deus. Uma nova história que Deus quer para você. Pode sentar.